Cafés com as Mãos. Hoje vamos falar sobre liderança, né? Sobre o líder liderado. Para você ser um bom líder, você também precisa ser um bom liderado. Para você ser um bom professor, você tem que ter sido antes um bom aluno, não é assim? Então, quando você entra numa universidade de direito, por exemplo, você não é advogado. Você vai passar todas as etapas de aprendizado, que inclui fazer provas, fazer testes, estudar, participar, apresentar os seus trabalhos, acatar as direções dadas pelos seus mestres, né? Respeitar os seus mestres. Obedecendo isso, você conquista um direito, você conquista um diploma. E aí sim você vai poder ter a autoridade de advogar, não é isso? Então, da mesma maneira, o líder espiritual, ele precisa estar ancorado em alguns valores. Primeiro, nós vamos observar aqui o exemplo de Pedro. Pedro, ele foi aluno, né? Um dia ele foi aluno, depois ele passa a ser professor. E Pedro teve o privilégio de ser aluno simplesmente da melhor escola teológica de todos os tempos, teve como seu mestre o próprio Jesus Cristo. E Pedro, ele errou e acertou muitas vezes, como os alunos fazem, né? Os alunos têm essa característica, nós erramos. Muitas vezes para aprender, você tem que errar. Para você aprender a levantar, você cai. Né? Para aprender a andar de bicicleta, você toma tombo. Para aprender a nadar, você engole água. Para aprender a lutar, né? No caso esportivamente estou falando, fazer um pugilismo, você apanha muito no começo, até você aprender a posicionar sua guarda e tudo mais, absorver os golpes. Então, todo o processo de aprendizado, ele também é feito por erros e acertos. Então nós vamos observar a conduta de Pedro, ora ele acertando, ora ele errando. Você vê num determinado momento, Jesus aparece sobre as águas, está andando sobre as águas. Pedro pega impulsivo, né? Ele pega e olha, Pedro era um pescador, era um homem simples. É importante pontuar isso daí, né? Então ele não era uma pessoa erudita, mas a simplicidade dele o tornava muito grande diante de Deus, né? E ele pega, ele ousa, ele anda sobre as águas. Só que num dado momento ele se preocupa com a tempestade. A tempestade está muito acirrada à sua volta, ele deixa de olhar para Jesus e começa a contemplar a tempestade. Quando ele perde o foco, né, a fé dele titubeia e começa a afundar. Jesus vai lá no seu aprendiz Pedro, Pedro, levanta, né? Vamos continuar em frente, Pedro, vou te ensinar mais coisas, né? E esse é o impulsivo Pedro, que ali falhou, ele tentou, mas ele não conseguiu completar aquela tarefa, né? Mas ele fez o melhor. Então, no processo de aluno é assim, a gente tenta, a gente insiste, a gente persiste, não é isso que Jesus fala para nós em Mateus capítulo 10, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então essa perseverança, ela faz parte do nosso aprendizado. Não desista, persista, não desista diante do primeiro obstáculo. Tem pessoas que falam, eu comecei a ler a Bíblia, aí depois de uma semana parei. Gente, você passa muito tempo no WhatsApp, muito tempo na internet, no Facebook, jogando jogos de computador, vendo pornografia às vezes na internet, você não consegue se privar desse lixo e se agregar com coisas mais importantes. Se você é aquilo que você come, né, nós podemos também inferir que você também é produto daquilo que você lê, daquilo que você assiste, daquilo que você vê, né, daquilo que você seleciona. Então você filtra o que é bom para você, né, e retém o que é bom ali. Então você acaba fazendo um processo diário ali de renovação espiritual. Então procura ser seletivo nas coisas que você faz, procura observar aquilo que te edifica, aquilo que te acrescenta. É claro que se você assistir um filme no cinema, eu assisti, por exemplo, aquele filme Sniper americano, eu gostei bastante. Então é um filme de entretenimento, eu não vou sair do cinema e ficar dando tiro, né, do cima de um prédio nas pessoas, né, baseado no fato real, muito interessante. Inclusive quero pensar uma lição que eu tirei desse filme. Num dado momento é dito que existem 3 tipos de pessoas no mundo. E é uma alegoria que eu concordo, que eu tenho que abraçar, porque é uma verdade empírica. Assim que por outro lado a gente encontra 2 grupos de pessoas, que eu já falei em outros vídeos, gente que faz e gente que nada faz, mas critica o que faz, existe um segundo grupo que é formado de 3 esferas, 3 camadas sociais. Os lobos, as ovelhas e os pastores. Então as ovelhas são as pessoas reprimidas na sociedade. É aquele pessoa que às vezes sofre, o rapaz que sofre bullying na escola, que é sobrepujado pelos demais, né, que sofre agressão verbal, física, enfim, emocional. Esses são as ovelhas. Os lobos são aqueles opressores.
que causam dano às ovelhas, né? Aqueles que são geradores do bullying, aqueles que criticam, aqueles que ofendem, aqueles que perseguem, aqueles que assaltam, que roubam, que mentem, são os lobos, né? São os lobos. E os pastores têm o dever de proteger as ovelhas, né? Então o pastor protege. E é interessante que no filme, o pai lá do Sniper, né? Ele chega a comentar, eu quero ter pastores aqui, pessoas que protegem. E aquilo ficou tão arraigado no coração daquele jovem, que ele realmente busca a vida dele, a busca da vida dele é proteger as pessoas, é salvar as pessoas. Aquilo criou um idealismo positivo na vida dele, né? Então a gente deve muitas vezes nutrir esse mesmo aspecto, né, de procurar proteger as pessoas, né? Proteger no sentido de ensinar a verdade. Quando você ensina a verdade, que nem Jesus fez, ele não deu o peixe pronto, ele não pegou, ele fez uma ocasião, ele fez a multiplicação dos peixes ali para alimentar a multidão. Mas quando os discípulos estão pescando, ele não faz aquela multiplicação do peixe no barco, ele poderia encher o barco, né? Ele não, olha, joga a rede à direita do barco. Então ele ensina a pescar. E é dever seu, é dever meu, é dever de todo líder ensinar esse povo de Deus a pescar, ensinar esse povo a desenvolver as suas habilidades, os seus talentos, expandir o seu potencial, fortalecer a sua fé, ensinar os métodos bíblicos que Deus estabelece para que você seja curado, você seja restaurado, porque ninguém pode dar o que tem, não é isso? Então se o líder estiver machucado, se estiver ferido, ele não tem capacidade naquele momento de curar ninguém. Um doente não pode curar outro doente, o médico cura o doente, né? O que está são cuida do doente, não é assim? Você tem uma pessoa enferma na sua casa, as pessoas que estão saudáveis, uma pessoa que está com uma gripe forte, uma virose, todo mundo vai lá e cuida daquela pessoa, ajuda, faz uma sopa, procura dar mais conforto para aquela pessoa que está adoecida, não é assim? Então aquele que está doente não tem condição de cuidar de outro doente. Então alguém que está ferido não pode combater. Alguém que está cheio de angústia e pecado no coração não pode ensinar. Então nós temos que passar por essas peneiras de Deus. Então o líder tem que se olhar no espelho de Deus todos os dias. Senhor, eu estou digno de levar a sua mensagem, eu estou preparado, me ajuda. Então, você tem que se despojar diariamente de tudo aquilo que desagrada a Deus, da inveja, da cobiça, da ganância, da altivez, da soberba. É um despojar diário, todos os dias, e pedir para que Deus te acrescente com humildade, com santidade, com retidão, né, que fortaleça a sua fé. E para essa manutenção dessa fogueira, precisa ser alicerçada nos seus estudos, porque ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Então você precisa estudar bastante, ler a Bíblia, ler livros, ler enciclopédias, né, tem a do Champlin que eu acho ótima, né, então busca esse conhecimento, porque a ausência do conhecimento faz com que você pereça, né. Então Pedro, nessa busca de conhecimento, olha, ele andou com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu as pregações de Jesus, né, esteve presente nos milagres e ele estava aprendendo. Então ali no mar ele titubeou um pouquinho, afundou. Numa outra ocasião, Pedro acerta. Jesus está conversando com os seus discípulos e fala, olha, estão dizendo aí, o povo está falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, e vocês, hein, que acham que eu sou? E Pedro dá a resposta certa, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido. Cristo quer dizer ungido, é isso que quer dizer. Então Pedro vai lá, eu sei quem o Senhor é o Messias, o Senhor é ungido. E aí Jesus fica feliz com aquela afirmação e diz para Pedro, Pedro, você falou uma coisa certa, sobre essa pedra, sobre esse fundamento, né, eu vou construir a minha igreja. Ou seja, qual é o fundamento do cristianismo? Que Cristo é o Messias, não é isso? Então, sobre esse fundamento eu vou alicerçar a minha igreja. Então Pedro ali acertou. Mas vamos encontrar os momentos que Pedro errou de novo. O próprio Pedro, que com tanto impulso, impulsivamente, fala para Jesus, eu estou pronto a ir para a morte, eu estou pronto a dar minha vida por ti, eu estou pronto a lutar por amor a ti. Né? O que acontece? Ele acaba fugindo, ele acaba negando Jesus 3 vezes, ele acaba tendo medo. Porque Pedro era um aprendiz, ele não era ainda, não tinha recebido a formatura. Então, ora ele foi aprovado, ora ele foi reprovado nas provas. Então o erro muitas vezes faz parte do acerto. Então não deixa o diabo, o acusador, vir apontar o dedo para você, olha lá o que você fez, você errou. Errou, meu irmão? Levanta, sacode a poeira, continua caminhando. Abatido sim, derrotado não. Você não pode conviver com a derrota. A derrota tem que ser algo para te ensinar, né? Tem que fazer parte do seu processo de crescimento. Eu errei hoje, mas amanhã eu vou aprender com esse meu erro e amanhã eu não vou repetir esse meu erro. Então aquilo que me fez cair hoje,
amanhã não vai me derrubar. O diabo vai ter que encontrar uma outra maneira, porque nessa área aqui eu não vou cair de novo. Não foi isso que Jesus disse para a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. Então naquela área havia uma vigilância especial e havia uma unção especial que Jesus derramou para aquela mulher, para que ela resistisse àquela tentação. Então não deixe o diabo te esmorecer, dizer que você não pode, que você não consegue. Olha lá, você errou de novo, olha, você não está conseguindo. Persista. Aqueles que perseverarem ganham diploma. Não é assim? Você está numa universidade, começa a universidade com 60 alunos. No final, vão se formar 20. Né? Quando eu praticava arte marcial, também tinha um monte de alunos, no final se formaram 3. Né? Então essa perseverança faz com que seja merecedor de um prêmio. Né? De um prêmio. Então, Pedro, ele errou, ele cometeu muitos erros, mas ele ganha o diploma, depois ele aprende. Você vê quando Jesus ressuscita, né, e as mulheres encontram o túmulo vazio, Pedro recebe a notícia, ele ama o mestre. Ele errou, ele estava abatido, chateado, ele chorou copiosamente, porque o olhar dele se cruzou com o de Jesus, na terceira vez que ele nega o mestre, e Jesus não estava olhando com acusação, Jesus dizia só para ele, filho, eu continuo te amando, eu continuo confiando em você, você vai conseguir se formar, né? E Pedro então, mesmo superou aquelas dificuldades, não permitiu que o acusador podia vir em cima dele, você negou o mestre, olha lá que você fez, né? Você não é digno do mestre, você se sente sujo, você se esconde. Pedro continuava buscando. Quando Jesus ressuscita, ele vai correndo ao túmulo, né? Ele e João correram. João chegou primeiro, Pedro devia estar meio gordinho, então Pedro ali chega no túmulo. Quando Pedro está na pesca milagrosa, né, você vê ali, mais uma vez, quando ele reconhece Jesus, ele põe a sua túnica e nada. Ele vai em direção ao mestre, ele está feliz em ver Jesus de novo, ele está regozijado com aquilo, e aí ele se restaura com Jesus. Eles têm uma conversa e promovem uma profunda restauração entre os dois, e aí sim Pedro é formado, ele deixa de ser aluno e torna-se um professor e um dos líderes da igreja, líderes proeminentes da igreja. Então, mesmo sem ter uma formação acadêmica, né? Então Deus ele te capacita, desde que você busque a Deus, que realmente você se desdobre com Deus, que você se entregue, se renda a Ele, né? Então Pedro é um exemplo clássico disso. Vamos pegar um outro exemplo de Paulo. Da mesma maneira, Paulo ele foi escolhido por Jesus. Jesus escolhe Paulo. Vou pegar ali um textinho aqui, Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Paulo, ele era um perseguidor assíduo, tenaz dos cristãos. Ele odiava os cristãos. É aquilo que nós já falamos em outros vídeos. Ele não enxergava a Jesus, né? Ele só enxergava o mundo dele. Jesus faz ele fique cego. Na cegueira ele encontra a luz. Na cegueira ele vê Jesus. Quando ele abre os olhos, ele deixa de enxergar o mundo. O mundo não importa mais. Esse mundo não tem mais valor. Eu só olho para Jesus. Meu viver é Cristo, a morte é lucro. Jesus reconstruiu Paulo, né? Fez uma reconstrução na vida de Paulo ali. E aí quando Jesus escolhe Paulo para ser o seu discípulo, realmente ele vai tomar o lugar de Matias. Já falei isso em outros vídeos, você vai ver isso daí, eu acho que sobre o segredo por detrás da cortina, a gente fala de apostolado, 9,13. E respondeu Ananias, Senhor, ouvi acerca desse homem, falando de Paulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deus escolhe. E quando Deus te escolhe, não adianta, você não consegue escapar do amor de Deus. O amor de Deus, ele sobrepuja. Muitas vezes você diz, eu não tenho capacidade, eu não consigo, como é que eu vou liderar? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não consigo nada. Mas aquele que chama capacita também. Por mais desqualificado que você seja aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, Deus ele vai derramar uma unção, uma capacitação e, acima de tudo, um amor. Sabe, o verdadeiro líder tem que ter amor por Deus e amor pelo rebanho. Eles têm que ter como alicerce aqueles 2 mandamentos. Amar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem esses 2 alicerces de amor, amando a Deus, honrando a Deus e amando ao próximo, servindo os que servem, Deus vai forjar em você um líder tremendo, que vai trazer brilho para as pessoas, que vai dar norte, vai apontar o caminho, vai fortalecer a fé, vai trazer cura, vai trazer fortalecimento. Seja você um líder, permita o lapidar de Deus na sua vida. E Paulo, diante de todas as impossibilidades, diante de tudo aquilo que não era para dar certo, Paulo vai dar certo porque Deus assim escolheu. É meu vaso escolhido.
para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. E Paulo, ele tinha uma característica, de um determinado momento, aceitou o chamado, então conhecemos a história, tudo mais, os apóstolos desconfiam de Paulo, ele passou por desconfiança dos próprios apóstolos. Então, às vezes, as pessoas da própria igreja, de repente você se converteu, e você veio, sei lá, da Umbanda, do Espiritismo, do Satanismo, da Maçonaria, da Rosa Cruz, sei lá de onde, né? Deus te restaurou. De repente as pessoas vão olhar para você com preconceito. Ah, será que se converteu mesmo? Você já sabe que é assim, foi assim comigo, né? Mas pelos frutos vão te conhecer. A árvore é conhecida pelos frutos. Vai passar um tempo e as pessoas vão dizer, poxa, seu discurso está linear, não mudou. Ele continua dando fruto, então é de Deus, e as pessoas vão querer provar desse fruto, provar do amor, provar da paz, provar da sombra, do conforto que você pode proporcionar pela capacitação de Deus na sua vida, não pela sua força. Então o líder tem que estar preparado a ser moldado por Deus. E Paulo foi moldado por Deus, né? Paulo, ele sabe, né, que ele foi um perseguidor dos cristãos. Gálatas capítulo 1, verso 13 diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então Paulo tinha consciência que ele foi um perseguidor da igreja, mas agora ele luta pela igreja. Ele perseguia a igreja e agora ele luta pela igreja e passa a ser perseguido pelo sistema contaminado. É mais ou menos o que eu enfrento hoje também, né? Claro, respeitando aqui as proporções, Paulo passou muito mais. E mesmo Paulo passando por açoites, prisões, né, naufrágio, ele chama tudo isso, leve uma eterna tribulação. Então é o forjar de Deus, é o lapidar de Deus, é a uva virando vinho. Você vai passar por fornalha, vai passar por caverna, mas em tudo de graça, que tudo colabora para aqueles que amam a Deus, e nada fica fora desse tudo. Tenha certeza disso. Você como líder tem que ter certeza disso, que nada fica fora desse tudo, mesmo aquilo que você não entenda. Mesmo as coisas que, puxa, e agora? Não compreendo por que Deus está fazendo isso. Deus tem um propósito. Eu conheci uma vez um casal de pastores, e eles tinham uma filha pequena, e essa menina tinha câncer. E claro, toda a igreja orou e intercedeu para que a menina fosse curada do câncer. E houve períodos de melhora, porque o tratamento ele é sazonal, né? Então de repente um período de melhora, mas era um câncer muito agressivo, muito invasivo, e ela teve uma melhora, deu até um testemunho na igreja, dizendo que Deus havia curado ela. Mas de repente ela piora, abruptamente ela piora, e ela mesma pede para Jesus: Jesus, me leva, me leva. E Jesus levou ela, acho que com 10 anos de idade, eu não me lembro bem, mas é mais ou menos isso. E aí a igreja, por falta de sabedoria, né, por falta de amor, né, acabou tendo uma leitura errada dos seus pastores, né, que eram pais de uma criança que acabou de ser perdida. Né, em vez da igreja acolher, a igreja apontou o dedo. Em vez de estender a mão, apontaram o dedo, jogaram pedras. Foram dizer: poxa, meus pastores mal puderam orar, Deus não ouviu a oração deles para curar a própria filha, como é que ele pode orar por mim? Então a igreja, houve um êxodo na igreja ali, e aqueles homens passaram por uma grande dificuldade, aquele casal passou por uma grande dificuldade, e depois, anos mais tarde, eles entenderam que uma semente, para gerar uma árvore, essa semente tem que morrer. E hoje existe uma ONG, né, uma fundação, né, em nome dessa menina, e para poder alcançar pessoas, né, que não tem condição de pagar o tratamento de câncer. Acho que é a Fundação Renata, se não me falha aqui a memória. Então, quer dizer, Deus ele transforma todas as coisas. Nem sempre Deus te isenta do deserto, mas Ele te dá força para atravessar o deserto. Nem sempre Deus te isenta de passar as dificuldades, né, te priva das dificuldades, mas Ele vai usar das dificuldades para lapidar a sua vida. Então, tudo de graça, mesmo que você não compreenda, tudo colabora para aqueles que amam a Deus, desde que você esteja no centro da vontade de Deus, né? Porque aí é trabalho de Deus a sua vida, é lapidar de Deus a sua vida. Então o líder tem que ter essa sabedoria, tem que ter essa serenidade, saber que Deus está no controle, entregar a sua vida a Ele, mesmo quando tudo parece terrível. Veja Josué fazendo tudo certo, o povo quis apedrejar, né? Moisés fazendo tudo certo, o povo quis apedrejar, Jesus anunciando a verdade, o povo que manda crucificar. Então você vai ser perseguido. Jesus já disse que isso vai acontecer. Mas o líder tem que ter essa sabedoria, saber que você não vai agradar as pessoas, e não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou, mas você vai agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você é mais do que vencedor. Agradar a Ele em primeiro lugar, né? O resto é consequência. Então Paulo, ele foi maleável, né? Você vê aqui, então ele tinha consciência do que ele fazia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5, Paulo diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte: olha,
eu sou melhor dos apóstolos, de outra maneira eu sou maior, eu não sou inferior ao mais excelente apóstolo. Então ele está trazendo para si um certo prestígio, né? Se defendendo, dizendo que ele é um cara bom. Só que vai passando o tempo e Paulo vai sendo moldado por Deus, vai sendo moldado. Olha só a narrativa de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, que persegui a igreja de Cristo. Então ele mudou o discurso. Agora eu sou o menor dos apóstolos e pior ainda, eu nem sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, que eu persegui essa igreja. Paulo está amadurecendo. Quando você começa a ter essa humildade no coração, você cresce aos olhos de Deus. Você só se eleva diante de Deus. Paulo provou disso. Provou de algo tremendo. Quer ver outra questão que Paulo foi lapidado por Deus? Paulo teve uma briga com Barnabé. É narrado em Atos capítulo 15, a partir do verso 37. Paulo teve uma briga com Barnabé, uma briga feia, por causa de um rapaz chamado Marcos, né? Brigaram ali, dá uma lida lá, você vai entender melhor esse contexto. Quero dar uma pista aqui para você expandir seu conhecimento, eu vou dar tudo mastigado também. Aí brigaram por causa do Marcos. Aí Paulo vai embora bravo. Só que Paulo nunca, você não vai ver uma linha de Paulo depreciando Barnabé, ofendendo Barnabé, desqualificando a Barnabé, em forma alguma. Ao contrário, ele até honra Barnabé. Você vai observar, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 6, quando ele está defendendo a importância daquele que semeia as coisas espirituais, recolher as materiais, aqueles que anunciam o evangelho, é digno de viver do evangelho, ele está ensinando isso ao povo sem peso de obrigação, sem promessa de recompensa, sem maldição, simplesmente pautado no amor e voluntariedade. Ele cita Barnabé. Será que só eu e Barnabé temos que trabalhar? Então ele coloca em pé de igualdade. Ele nunca colocou Barnabé inferior a ele. Você vê a sabedoria de um líder, né? Podemos pensar diferente em alguma coisa, né? Mas isso não me faz meu inimigo, né? Desde que não fira o valor de Deus. Se ferir o valor de Deus, aí é outra história. Eu posso discordar de você em algumas opiniões que de repente não firam com a conduta cristã aqui. Mas se ferir, eu vou sempre prevalecer o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é majoritária, é meu livro de regras, é isso que eu tenho que seguir. Se está escrito aqui, eu vou acolher, eu vou acatar. Se não está escrito, se você inventou alguma coisa, ou se teve uma revelação, né, eu vou pensar a respeito, né? Eu não posso acolher algo que não tem sustentação bíblica. Aí o que acontece? Paulo, quando ele escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aquela coisa toda, ele está falando que ele foi desamparado. Ele começa contando que ele foi desamparado, que muitas pessoas desampararam. Então o líder, tenha certeza, muitas vezes vai ser desamparado, muitas vezes as pessoas que muitas vezes você treinou, que você acolheu, que você amou, vão te trair. Jesus foi traído, você vai ser traído. Davi, o inimigo de Davi estava tão perto dele, né? Moisés, como é que ele imaginar que Arão e Miriam iam traí-lo? Como é que José ia imaginar que seus irmãos seriam seus algozes? Então o líder vai estar sujeito a traições. Então eu digo um conselho prudente para você. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte. Você vai ser traído, vai ser enganado, vai ser usado, vão mentir, vão roubar, mas honre a Deus. Não perca o foco, não deixe entrar mágoa no seu coração, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que entre mágoa no seu coração, que entre rancor, que entre desejo de vingança, desejo de retaliação, de rechaçar. Você libera perdão e segue a tua vida. Você não é obrigado a conviver, né? Convivência significa afinidades, né? José perdoou os seus irmãos, deu o melhor da terra do Egito para eles, mas não trouxe eles para o palácio. Davi perdoou Eliabe, né? Mas ele não chamou ele para o palácio, chamou Mefibosete, filho de Jonatas, né? Por causa da aliança que eles tinham. Então existe uma afinidade. Você libera perdão, mas a convivência, Deus não te pede para você conviver, pede para você liberar perdão. Então, Paulo cita que ele foi desamparado. Entre essas pessoas que desampararam Paulo, ele vai citar Demas. Demas andava com Paulo. Você vai ver uma referência ainda em Colossenses 4,14, né? Quando ele está falando de Lucas, da profissão de Lucas como médico, ele cita Demas. Olha, está aqui Demas, né? E o médico amado Lucas, né? Então ele coloca ali que Demas estava junto. Demas andava com Paulo, caminhou com Paulo. Puxa, Demas teve o privilégio, a honra de caminhar como uma pessoa que era referência no seu tempo, uma pessoa que vivia o cristianismo, que dava o melhor para Deus. E Demas se afastou de Paulo. Paulo foi perseguido. Alexandre o Latoeiro causou muitos males em Paulo. A gente não tem ideia que tipo de males foram esses, que tipo de prejudicar, de que maneira Paulo foi prejudicado por esse Alexandre Latoeiro. Então ele estava extremamente abatido ali. E nesse abatimento, ele escreve ali a Timóteo e fala, olha, traz a capa para mim, né? E traz os pergaminhos também. A capa porque estava ficando frio, traz os pergaminhos também. Mas olha,
Traz Marco também. Marcos é muito útil para mim. Ou seja, aquele mesmo Marcos que ele tinha brigado antes, ele pede para estar junto dele. Ou seja, houve ali um remodelamento do pensamento de Paulo. Ele amadureceu, ele perdoou. E agora ele quer Marcos junto dele. Então o verdadeiro líder, ele tem que ter essa maleabilidade de ouvir a voz de Deus. De ter a humildade de reconhecer quando erra. Porque nós erramos, eu erro, querido. Você erra também. Então se você errar, não tenha vergonha. Eu sou líder, eu não vou pedir perdão. Peça perdão, se arrependa, muda de direção. Não tem nada errado que eu recebo de e-mails de pastores que têm aprendido coisas com Deus. Falam, olha Daniel, eu vi um vídeo seu, eu sempre fui ensinado de uma maneira. Eu vi um vídeo, puxa, me abriu os olhos, mudei minha conduta, mudei minha maneira de agir. Não tem nada errado com isso, não deixe o orgulho tomar conta. Ah, não, sempre fiz assim, agora vou continuar fazendo. Não deixe esse orgulho nortear a sua vida. A humildade que precede honra, o orgulho é a queda, né? E quero finalizar falando aqui a respeito de Moisés. Moisés, no capítulo 27 de Números, a partir do verso 18, ele recebeu uma orientação de Deus de impor as mãos sobre Josué e delegar para ele autoridade. Então o líder, ele pode ungir outros líderes, um líder pode passar unção para outra pessoa, mas nós não vamos encontrar isso na Bíblia em lugar nenhum, essa passagem de unção no coletivo. Você não vai ver alguém passando a unção para 300 pessoas, para 1000 pessoas. Você não vai ver ninguém aqui passando a unção mediante troca, né? Olha, comprando a unção. Olha, estou pagando pela bênção, pagando pela imposição de mãos. Eu já vi em igrejas que as pessoas, olha, quem der oferta aqui na frente vai receber imposição de mãos e recebe a minha unção. Já escutei isso aí é doutrina satânica, é mentira, é profissional da fé que está enganando a sua vida. Seja atento a essas coisas, não caia nessas malhas de engano de Satanás. Então, é possível, a gente vê, né, o profeta Samuel ungiu a Davi, impôs as mãos, derramou óleo, ungiu a Saul, né? Então nós vamos ver esse tipo de coisa, mas no coletivo eu não vejo ninguém. Paulo impôs as mãos para que recebesse o Espírito Santo, né, a 12 pessoas, né, a Bíblia fala lá em Atos também. Mas a gente não vê isso daí em uma quantidade grande, né, e Paulo não passou a unção dele, veja a diferença. Ele orou para que caísse sobre eles o Espírito Santo, que aquelas pessoas só eram batizadas no batismo de João, no batismo das águas, né. Então é outro contexto. Agora, quando você está falando em derramar a unção, de derramar autoridade, isso é feito de maneira muito criteriosa, direcionado pelo Espírito Santo para ter a aprovação de Deus. Vamos ver Moisés com Josué, Samuel para Davi, né, e outros exemplos assim. Então, Elias passando a Eliseu, você não vê essa coisa no coletivo. Elias não passou a unção para 300. Né? Tinham 7.000 profetas, não foi assim? Que não se curvaram a Baal. Olha, Elias ficou chateado, puxa vida, só sobrou eu, Senhor. Deus falou, não, tem mais 7.000. Então por que Deus não usou Elias para passar a unção de Elias para os 7.000 profetas que estavam honrando a Deus e não se curvaram a Baal? Porque Deus não age assim, né? Deus ele age de maneira muito criteriosa, né? Então é uma coisa muito individual esse tipo de coisa. Então se você escutar aqui um dia, passou unção no coletivo, não tem base bíblica. Se alguma coisa estiver nas Escrituras, até mesmo se um anjo vier pregar algo que não está nas Escrituras, é anátema, é maldito, é mentira. Não caia nessa cilada, tá? Então Moisés, por uma direção de Deus, vai impor as mãos sobre Josué. Mas olha o critério, né, que um servo de Deus utiliza. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito. Então Josué era um homem íntegro, era um vaso de honra, era um escolhido. Ou seja, para você ungir alguém, você tem que ser ungido, tem que ser separado por Deus. E essa pessoa que vai receber a unção tem que ser um vaso digno também. Tem que ser alguém que tem o Espírito Santo. Não pode ser alguém com uma vida de pecado. Porque, claro, para pecado, vamos ser sinceros, nós erramos. Eu erro, você erra, todos os heróis da fé erraram, né? Só Jesus passou reto aqui sem problema. A gente vê também José com uma atitude irrepreensível também na Bíblia. Mas os heróis da fé erraram, né? Então, errar muitas vezes faz parte do acerto, como nós já falamos anteriormente em outros vídeos, né? Então você não pode derramar uma unção para alguém que não está preparado. Então existe o pecado consciente, aquele pecado que a pessoa sabe que está errada, mas ela continua no erro, não libera perdão, ela continua com amargura, ela continua com inveja, ela continua com altivez, ela não se permite ser moldada, ela não acata ordens, não acata direção. Essa pessoa não pode receber unção, essa pessoa não pode estar subordinada a você. Uma coisa que eu procuro falar para a minha equipe,
eu tenho um grupo de pessoas que estão ao meu redor e que eu amo demais, que eu prezo demais. E se alguém quiser se aproximar de mim, muitas pessoas falam, aí Daniel, como é que entra para a equipe? Primeiro passo, você tem que respeitar quem eu amo. Você não precisa necessariamente amar quem eu amo, não precisa, mas você tem que pelo menos respeitar quem eu amo. Então se alguém quer chegar mais perto do Daniel, quer ser amigo do Daniel, mas tratar mal alguém da minha equipe, tratar mal alguém que eu amo, tratar mal pessoas que eu zelo, né, essa pessoa não vai se aproximar de mim. Né? Então nós temos que ter essa sabedoria. Né? Eu nunca vou derramar uma unção sobre alguém com um coração desse tipo, né, com essa pegada. Então a gente tem que ter sabedoria e discernimento para essas coisas. E Moisés estava tendo esse discernimento. Então ele vai derramar a unção a Josué, que tinha o Espírito. Né? Então, impõe a tua mão sobre ele. Vem em posição de mãos bíblica aqui, né? E apresentando-se perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens à presença deles. E põe sobre ele a tua glória, para que ele lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Passa para ele a tua glória, passa para ele a tua unção, né? E apresente perante Eleazar, o sacerdote, ao qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão. E ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-se perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Olha só a questão aqui. A unção vem de Deus através de Moisés. Então Moisés, a Bíblia deixa muito clara, Moisés era o meio, era o veículo, a unção vem de Deus. Então, muito cuidado com esse negócio de a gente confundir as coisas, que de repente pode entrar essa vaidade no coração. Eu tenho poder, eu tenho unção, eu tenho isso, vem dele. Né? Se não vem dele, você não tem nada. Né? Então a gente tem que ter sabedoria. A Bíblia reporta muito bem, conforme Deus lhe ordenara. Deus deu a ordem, ele obedeceu e acabou. Você é um instrumento nas mãos de Deus, você é um meio para que Deus possa operar nas vidas. E Moisés foi tremendamente honrado nas Escrituras, embora ele não tenha entrado na terra prometida. Né? Deuteronômio 34, verso 4. E disse-lhe o Senhor, essa é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com seus olhos, porém lá não passarás. Aqui, eu já expliquei isso acho que em outros vídeos, mas na verdade, Deus ele permitiu que Moisés chegasse ali para contemplar a terra e deu para ele uma terra muito melhor. Conduziu Moisés para Jerusalém Celestial, para uma terra infinitamente melhor do que aquela terra. Moisés estava cansado, Moisés enfrentou muito problema com esse povo, o povo queria voltar para o Egito, o povo murmura, o povo quer apedrejar Moisés, estava muito complicado, muito difícil lidar, aquilo foi cansativo para Moisés, ele já estava avançado em idade e Deus honra ele. Então quando Deus fecha os olhos de Moisés e quando Moisés abre os olhos de novo, ele está lá na Jerusalém Celestial e Deus contemplou Moisés com um prêmio muito maior do que ele poderia imaginar, recompensou e deu uma coroa para ele. E aí você vai ver chancela disso, porque a Bíblia em momento algum desqualifica Moisés, ela honra a Moisés. Olha o que está falando aqui adiante, vamos continuar, verso 5. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Lembrando que também tem uma passagem bíblica que teve uma disputa aí pelo corpo de Moisés, né? Lembra dessa história? Então, teve essa questão também. Tal era a importância de Moisés até para o mundo espiritual ali. Satanás quis reivindicar o corpo, né? Mas Deus não permitiu. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca escureceram e nem perdeu o vigor. Deus manteve nele saúde, vigor até 120 anos. E os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Por que o povo chorou por Moisés? Porque amava Moisés, porque Moisés era um cara amado, era um cara querido, né? Embora ele tivesse feito tanta bobagem, eu creio que houve arrependimento naquele povo. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Veja só, qual foi a unção que ele recebeu? Qual foi a unção que Josué recebeu? Acima de tudo, sabedoria. Sabedoria, né? Essa é a base, né? Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram o mesmo como o Senhor ordenara a Moisés. Então eles obedeceram a direção de Moisés, mas ele recebeu sabedoria.
sabedoria. É isso que o líder precisa ter. O líder precisa ter sabedoria. Sabedoria para separar o joio do trigo. Sabedoria para separar o natural do espiritual. Sabedoria para separar a mentira da verdade. Sabedoria para apontar o caminho. Sabedoria para orientar o povo. Sabedoria para ouvir a voz de Deus. Nós temos que buscar essa sabedoria dia a dia, né? E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e todos os seus servos e toda a sua terra, em toda a sua mão forte, em todo grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Então a Bíblia enaltece, nunca teve ninguém como Moisés, né? Então nós temos que buscar essa excelência, né? Essa liderança, né? De buscar ser moldado por Deus. Quando Deus fala não, é não. Olha, Moisés, você está vendo a terra, mas você não vai entrar. Ok, Senhor, obedeço. Deus tem algo sempre melhor para você. Às vezes Deus diz não para você em alguma coisa e você tem a sabedoria e a humildade. Ok, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, porque é isso que Jesus nos ensinou. Seja feita a vontade dele, não a minha. E quando você coloca isso, Deus vai te recompensar muitas vezes com coisas maiores, muitos maiores. Quando você abre mão de alguma coisa, quando Deus te pediu, muitas vezes você se priva de algo, Deus ele vai te dar algo muito melhor lá na frente. Que não quer dizer necessariamente materialmente, mas pode ser em tantas outras coisas, né? Talvez ele esteja te levando, poxa, não deu certo aquele contrato que eu estava fazendo de negócio. Que pena. Deus, por que aconteceu? Eu orei, eu jejuei, eu procurei fazer o melhor. Deus fechou aquela porta, vai abrir uma porta melhor. Ah, não deu certo aquele meu contrato de aluguel. Deus tem uma casa melhor para você. A casa que você mora hoje é a casa que Deus escolheu para você. Quando essa casa estava sendo construída, Deus já tinha algum projeto. O meu filho, a minha serva, vai morar aqui. Ele já tinha um lugar de morada para você. E lá nos céus, Jesus disse que nós temos uma morada também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há uma morada especial para você. E há um galardão especial. Há uma recompensa para os justos. E existe um local ali onde aqueles que realmente obedecem os valores de Deus vão ter algo de especial, que nós não podemos saber exatamente o que é. Podemos inferir apenas a respeito do que é. Mas eu posso te garantir, quando você honra a Deus, Ele te honra. E mais uma vez eu deixo aqui um incentivo para você, querido. Ande na terra como cidadão dos céus. Que Deus te capacite a liderar, mas que antes de você ser liderado, que você seja um bom, antes de liderar, que você seja um bom liderado, que você seja um bom aluno, que você acate a direção que Deus te dá, que um dia Deus vai te derramar uma coroa e você vai ter a responsabilidade de apontar a direção, que você possa, antes de apontar o caminho, você possa trilhar o caminho, você possa conhecer o caminho, você possa conhecer e superar os obstáculos desse caminho, que aí você vai ser um excelente guia para esse povo que está tão perdido, né? Que Deus possa te abençoar ricamente, querido, e que possa derramar na sua vida a unção da verdadeira liderança, a unção de humildade, a unção de que aprende com os seus erros e a unção de sabedoria sobre a tua vida, para que você venha guiar esse rebanho de Deus, porque a seara é muito grande, mas poucos são aqueles que são os ceifeiros. Que você seja mais um ceifeiro do Rei, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Em nome de Jesus.